no livro do profeta Jeremias, no capítulo 51. Nós começamos a estudar hoje de manhã, depois da faxina, esse assunto. E Deus assim nos preparou para estudarmos isto. Até a irmã Lu disse: estuda isso. Eu disse: não, eu vou estudar outra coisa. Mas quando eu fui orar, o Espírito falou: estude sobre esse assunto. Eu tive que obedecer. Eu fiz igual Abraão, deu ouvido à minha mulher. Glória a Deus. Então assim está escrito. Nós iremos ler do 1 ao 6. Deus propondo o livramento ao povo de Israel, mas ele tinha que atacar a Babilônia, dar um jeito aos babilônios, em quem moravam lá, e também nos demônios. Então diz assim: assim diz o Senhor, versículo 1: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arma o seu arco contra o que arma o seu arco, e contra o que presume da sua couraça. E não perdoeis a seus jovens, destruí a todo o seu exército. E mortos cairão na terra dos caldeus, e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia, e livre cada um a sua alma, não vos destruais a vós mesmos na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, e Ele lhe dará a sua recompensa. Podeis assentar. Em outra Bíblia, diz que o Senhor vai se levantar dos que habitam no meio dos que se levantam contra Ele. Mas a palavra está se dirigindo ao reino de Babilônia. Parecia que no coração de Babilônia tinha gente pior dos que os outros. Mas o Senhor tem nos revelado que Ele está falando dos espíritos malignos. Eu quero que vocês prestem atenção para vocês entenderem uma coisa. Preste atenção no versículo 1. Será que vocês não captaram nada? O Senhor disse que vai se levantar contra aqueles que habitam no coração das pessoas que se levantam contra Ele. E quem é que habita nos corações dos que se levantam contra Deus, irmãos? Prestou atenção no versículo? Isso aí é um mistério, é um segredo que Deus tem nos mostrado para trazer para os irmãos. Assim como no meio de uma cidade existe gente habitando no meio do coração da cidade, pior do que os outros, Deus revelou que Ele tem se levantado com os seus anjos contra os que habitam no coração dos que se levantam contra Ele. Eu até perguntei aos irmãos: por quê? Aqui nós lemos no texto que o Senhor estava providenciando um ataque contra a Babilônia e contra os que habitavam no coração dos que se levantavam contra Ele, ou seja, contra os babilônicos e contra os demônios, para que o povo de Israel fosse livre da mão de Babilônia. Porque o Senhor não tinha esquecido do seu povo. E Ele iria enviar padejadores, que iam pegar a terra de Babilônia e padejar, e derramar a terra. Nós estávamos então comentando hoje que a Escritura nos diz que nós não temos que lutar contra as pessoas. Nós vemos na internet gente querendo lutar contra o governo, crentes evangélicos, querendo derrubar pessoas. O povo de Deus foi separado para pregar a palavra de Jesus e combater contra os demônios. Assim como está escrito que Jesus veio desfazer as obras de Satanás. Nós não temos que combater contra as pessoas. Uma pessoa pode estar carregando no seu coração um sentimento maligno de um demônio que o aprisiona durante muito tempo e o não larga.
Quando nós pregamos, falamos a palavra, estas palavras, vocês não vê, ela se transforma em uma arma terrível. Literalmente, amados. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Nós estamos no culto de libertação, de estudo bíblico de libertação. Literalmente, quando você prega a palavra, escute o que eu estou falando. Ela se transforma numa arma poderosa e fere os demônios. Às vezes nós estamos pregando, tem pessoas que ficam incomodadas. É o espírito do demônio que está com ela, que está passando mal com a palavra, e a palavra está agonizando ele. E ele faz a pessoa, o cavalo, sentir. Na macumba é chamado de cavalo. Mas eu não vou chamar de cavalo, eu vou chamar, ele faz os homens sentir uma agonia e raiva até contra nós. Se vocês não vigiar, não tiver esse conhecimento, vocês vão terminar lutando contra as pessoas. Os demônios não resistem às armas da justiça. Quando vocês leram no Apocalipse que Jesus tinha na sua boca uma aguda espada, imagine Jesus, um ser glorioso como nós, com uma espada na boca. Ficaria uma coisa muito esquisita, né? Façamos de conta que Jesus colocasse uma espada, ficasse com a sua língua com a espada na boca. Mas aquilo se refere à palavra, porque está escrito que a palavra de Deus é a espada de dois fios, de dois gumes, cortando de um lado e cortando de outro, mais afiada do que qualquer espada existente. Então, real, a palavra de Deus nos lábios dos irmãos, na vida dos irmãos, ela é uma espada contra os demônios. Quando a verdade é pregada, quando você anuncia, você ora, você pratica a justiça e freia a sua língua do mal, da mentira, de ficar falando mal do outro, sua língua, sua boca se torna santa, e você tem poder e autoridade. Claro, você tem que se posicionar na presença de Deus em santidade, para que a palavra seja transformada em poder. O Senhor disse para Jeremias que ele ia fazer o povo como palha, e as palavras dos lábios de Jeremias como fogo. Irmãos, literalmente os demônios, eles são machucados, são queimados, eles são torturados quando um cristão se posiciona na presença de Deus em obediência, santidade e amor. É por isso que o diabo combate para vocês não se santificarem. Com certeza, irmãos. Aleluia. Por isso que eles combatem para vocês se aborrecerem e deixarem a santidade de servir a Deus, porque vocês não veem eles sendo feridos. Existe uma guerra contra os demônios. Como são feridos os demônios? Não tem na Bíblia que nenhum demônio é enforcado, é decapitado. Eles são espíritos, eles não morrem, mas são atormentados, são queimados, são furados, são agonizados, são jogados longe, e eles sentem dores. Eles sentem dores. Eu já vi demônio, pessoa endemoniada, o demônio falar, isso está me queimando, e os irmãos orando, glorificando, está me queimando, e queima de verdade. Você não vê, você não sente, mas eles sentem. Já contei isso para vocês, vou só lembrar para eu continuar o meu discurso e o estudo, para abrir a mente dos irmãos, e os irmãos serem libertos de muitas coisas. Um jovem estava na igreja e um dia ele se desviou e se envolveu no meio das drogas, no meio de traficantes. E um dia, estando ele no meio dos amigos dele da favela, um deles, endemoniado, disse para ele: você me queimou muito, você me queimou muito, hein? E ele, sem entender nada, disse: que te queimei, rapaz? Nunca te queimei, fiz nada contigo. Você me queimou muito. Você me queimou muito. Quando você estava na igreja, você me queimou muito. Mesmo assim, ele não percebeu que quem estava falando ali era do diabo. Aí o diabo, o seu amigo, disse assim: você me queimou muito. Agora, quem vai te queimar sou eu. Vou te queimar. Quem vai me queimar, rapaz? E ele ainda achando que estava falando com um indivíduo, com uma pessoa física, mas quem estava ali era outro ser.
Era o ser que ele tinha queimado quando estava lá. Esse ser lutou contra ele, ele queimava ele, o demônio lutava contra ele, ele queimava o demônio, mas o demônio terminou ganhando e levou ele para o inferno. Primeiro para as trevas. Então nesse dia, o demônio que estava em um passou pelos outros, e todos agarraram ele e levaram-o para a fogueira, e ele morreu queimado vivo e sem salvação. Quando nós estamos no caminho do Senhor, nós nos tornamos pessoas diferentes das outras, não melhores porque algo melhorou em nós, é porque a partir do momento que cremos no Senhor, nos é dado autoridade e poder. Não é de brigar, de vencer ninguém, mas é contra as potestades da maldade nos lugares celestiais. Aleluia. Por isso que a Escritura diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Os irmãos não se dão conta quando estão orando. Aí vem o cansaço, vem o sono. Vença isso, porque os demônios estão sendo atacados e vocês, se não vigiarem, vão parar de orar. Eles verdadeiramente são atacados quando nós pregamos, quando nós anunciamos a palavra. Nós vemos nas Escrituras que existem guerras e pelejas contra esses espíritos. Os anjos batalham contra eles, Jesus batalhou contra eles, e nós temos que batalhar contra os demônios, pregando o Evangelho, vivendo uma vida santa, falando para as pessoas, e quando eles se manifestarem, expulsando-os em nome de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que o Senhor diz que vai se levantar contra os que habitam no coração, ou no meio das pessoas que se levantam contra ele. Vamos recorrer a algumas passagens, observar que existe uma peleja contra esses demônios. Abre no livro de Daniel, Daniel não, Efésios, todos já conhecem, apenas para nós ligarmos uma passagem com a outra, Efésios capítulo 6. Versículo 11 e 12 somente, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias e astutas ciladas dos homens, o diabo. Aqui está mandando nós nos revestirmos para estarmos firmes contra as astutas e astúcias de Satanás. Depois explica a maneira de nós nos prepararmos, mas vamos seguir até o versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne. Se nós tivéssemos que lutar contra a carne, nós ia andarmos com um facão, uma espada, igual Pedro, quando Jesus foi preso, ele cortou a orelha do homem lá. Andar com um revólver, uma pistola. Não, nós não temos que lutar contra as pessoas. Grupos religiosos que saem para a briga manual estão fora das Escrituras. Dividiram a Bíblia e criaram uma religião completamente fora da palavra de Deus. Então diz que nós não temos que lutar. Mas por quê? A luta não é diretamente contra as pessoas. As pessoas que não têm Jesus fazem parte do exército do diabo, do inferno. E elas são monitoradas muitas e muitas vezes sem perceberem. Sentem raiva, sentem ódio, sentem fadiga, sentem nojo, sentem algo, repugnância da palavra de Deus e nós. Xingam-nos. Na internet, hoje mesmo já cortei um monte lá me xingando, outros glorificando, mas tem um grupo que odeia. E eu sei que eu não tenho que ficar discutindo com eles. Eu já nem estou escrevendo mais nada contra eles. Meu amigo, você tem que fazer isso. Nada disso, não estou escrevendo nada. Porque eu sei que a luta é contra os espíritos. Não adianta ficar debatendo com eles. Eu tiro lá os comentários que são inadequados. Não tenho por obrigação manter comentários inadequados no canal. Eu vou tirando. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra, veja bem, as potestades, contra os
príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora, os irmãos notem, vocês podem ler depois se quiser, mas você já conhece a maneira de brigar, a maneira de lutar, a maneira de você se preparar com Deus. Claro, Deus quer lutar contra os demônios, mas se vocês não estiverem preparados, como Ele vai te acionar como soldado, parte do exército dele para derrotar os demônios? Se você não nega-se a si mesmo, continua vivendo a vida normalmente, sem se dar conta que você foi chamado a um combate. Deus não combate sozinho, Ele quer que você combata. Aí você tem que colocar aqui, ó, capacete da salvação, tudo referente à palavra, tudo. Capacete da salvação, cingido o lombo com entendimento, colocar a couraça da justiça, você ter certeza da salvação, praticando justiça, ter entendimento do que você faz, calçando teus pés na bota da preparação do Evangelho, toda a palavra, se calçar na palavra, ter conhecimento, e manusear bem a espada do Espírito, segurando o escudo da fé. O escudo da fé, a fé como escudo, ter fé, significa que você deve ter fé acesa, constantemente, estar guarnecida com ela, fé, crer para valer, e segurar a palavra da vida. Você tem que segurar a palavra, fé na palavra, calçar o pé na palavra, praticar a palavra, a justiça da palavra, tudo referente à palavra. Olha a arma, então a arma é a palavra. O armamento completo está aqui. Aí começa a luta contra os demônios. Você não tem que xingar demônio, ir na macumba e quebrar os santos, já que eles dizem que são santos, não são santos, são imagens de demônios. Não tem que fazer isso. Nós não temos que ir lá derrubar o centro ou sair por aí chicoteando alguém, não. Nós temos que lutar, irmãos, praticando a palavra de Deus. Uma pessoa que anda na presença do Senhor, até os demônios estremecem. Mas se você mostrar tendência pecaminosa ou algum sentimento carnal, eles vão rir de você. Satanás tem derrubado, tem derrotado muitos crentes facilmente. Muitos evangélicos já foram vencidos facilmente. Já estão na prisão do diabo, só falta agora o diabo executar e vai tirar a vida de muitos que antes do arrebatamento da igreja. O Senhor tem dito que Ele vai tirar a vida de muitos ainda. Porque o povo não ora, é um povo mais de oração. Não é um povo dedicado, é um povo muito morno. Nós estamos mornos. Vou colocar nós, para não me julgar superior a ninguém. Estamos mornos, pouco oração, muito trabalho, mais dinheiro, mais negócio, mais necessidade, mais comida, mais alimento, mais busca de bens materiais, mais casa, mais carro. Nós estamos mortos, muitas vezes. Estamos mornos, estamos distanciados, precisamos nos aproximar mais, aleluia, colocando essas armaduras. Vamos agora para o livro então de Daniel, para os irmãos observar que a peleja é real. Precisamos tomar essa armadura, meus amados, para podermos lutar, sabe? A luta é todos os dias. Às vezes você está em casa, em paz, um espírito pode se levantar de repente. É claro que tem momentos que nós estamos em alegria com o nosso Senhor e a proteção divina está ao nosso lado. Nós não estamos, é claro, no combate sem cessar, assim, ou seja, não existe descanso. Existe um descanso em Cristo Jesus. E há momentos que nós estamos nos regozijando no Senhor, mas até no momento que estamos nos regozijando, as trevas estão sendo combatidas. Até no momento que você está se deleitando em paz com o Senhor, os demônios estão sendo combatidos, porque eles ficam furiosos, eles ficam para morrer mesmo, quando vê vocês na presença do Senhor, se alegrando do Senhor, cantando ao Senhor. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você se alegra no Senhor, há uma força que se expande na sua vida. O livro de Daniel, capítulo 10, primeiramente, versículo 12 e 13. Quando o anjo apareceu para Daniel, o anjo disse isto. Então me disse, versículo 12: não tenha medo, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus,
são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe, lembra que nós estamos lá contra os príncipes das trevas, isso aqui é um demônio, tá? Que estava em um cabeça da nação daquela época, tá? Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, aqui está falando do príncipe do céu agora, viu? Veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Veja bem, um anjo do Senhor, para vocês entenderem que esse príncipe, falam dois príncipes, né? Miguel, um dos primeiros príncipes lá do céu, e o príncipe da Pérsia. Então vamos entender isso, para vocês não terem confusão. Um anjo do Senhor, um anjo, tem a capacidade de sacar a espada, de matar milhares de pessoas só com a espada estendida assim. Então quem estava diante desse anjo, impedindo esse anjo tão poderoso, era um homem? Não. Um príncipezinho com um ser humano de carne e osso? Era um demônio poderoso, era um chefe, um príncipe das trevas, um dos príncipes das trevas, que estava regendo o mundo naquela época, no rei que existia, que era aquele rei da Grécia, da Pérsia, perdão. Aquele demônio precisava sair. O tempo dele de reinar aqui com aquele homem tinha acabado, mas ele não queria sair. Então, por força, ele estava impedindo, inclusive, o anjo de trazer a resposta para Daniel. Houve um combate terrível. Foi necessário vir o arcanjo Miguel. Miguel é arcanjo. São anjos de guerra, anjos poderosos, mais poderosos ainda que os anjos, para outras funções, para justamente contra-atacar. E o ataque é terrível, irmãos. Só a presença do arcanjo Miguel já queima o demônio. O demônio tem que sair. Eles não resistem. E não perdem tempo, como fizeram aí os desenhos aí, o anjo bate com espada, aquelas espadas rodando igual um furacão. Aquilo é tudo mentira. Quando os anjos do Senhor aparecem ou estendem a espada, algo no clima muda totalmente. Não resiste. É como, por exemplo, aqui caiu um meteoro por aqui, e a força do meteoro, ou o clarão, ser tão forte que começa a iluminar e aquecer, nós temos que sair fora. Ninguém resiste a ficar. Glória a Deus. Você risca uma bomba pequenininha daquelas de palitinho e joga aqui nas próximas. Bota uma dinamite para ver se você fica perto. E é mais ou menos isso, tá? O arcanjo Miguel como se fosse uma dinamite perto daquele príncipe das trevas ali. Aí era príncipe contra príncipe, né? Então veja que existe a peleja. Agora vamos ainda para o versículo 20 e 21, mesmo capítulo de Daniel. Mas eu te declararei, ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar. Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Ó. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Príncipe da Pérsia e príncipe da Grécia. Vou falar isso aqui. Bom, mais um pouquinho. Vou falar. Bom. Então, esse anjo ia continuar de novo a pelejar contra o príncipe da Grécia, da Pérsia, perdão, estou trocando os reinos. Ele ia continuar novamente para tirar aquele príncipe. Depois que ele tirou o príncipe da Pérsia, aí o outro demônio, príncipe, que entrou um outro homem, um outro rei, o rei da Grécia, começou a reinar. Aí aquele demônio príncipe continuou reinando, ou começou a reinar com o poder da Grécia. A Grécia dominou o reino da Média e Pérsia. Enquanto os militares da Grécia combatiam na terra contra os militares da Pérsia,
os anjos do Senhor combatiam no campo espiritual contra os demônios. Aleluia. Aleluia. Irmão, é tremendo isso. Vê se vocês estejam ligados para vocês entenderem o que eu estou falando. É que não dá para vocês assistirem e ver ao mesmo tempo, vocês aqui em casa, ou no trabalho de vocês, na luta de todo dia, e ver a peleja que os demônios estão contra vocês e os anjos. Quando vocês estão desanimados, derrotados, não olha, porque os demônios já estão vencendo vocês. E os anjos só atacam quando vocês clamam, louvam, bendiz o nome do Senhor, e lá do céu Deus dá ordem, combate. Combate porque os meus servos estão me exaltando. Aleluia. Quando você não exalta, você fraqueja, dá mau testemunho, você não entende ou ignora, simplesmente fecha teus olhos, fecha teus ouvidos, faz de conta que não está entendendo, os demônios se prevalecem contra você. Aleluia. Tremendo, irmão. Quando Eli estava ali no Monte Carmelo, ali tinha uma multidão de anjos ali e tinha demônios também. Quando os feiticeiros começaram a fazer a feitiçaria, invocar a Baal, os demônios foram neutralizados para que nenhum feitiço acontecesse. Mas quem estava trabalhando eram os anjos do Senhor, todos trabalhando. Lembram quando aquele rei invadiu Samaria para pegar o profeta Eliseu? E o moço dele levantou de manhã e olhou assim, de madrugada: ah, Senhor meu, que nós vamos perecer, estamos cercados. Não tenha medo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aleluia! Fé, isso que é fé. Senhor, disse o profeta, rogo-te que abras os olhos desse jovem para que ele veja. Aí Deus abriu. A visão espiritual lá em cima do monte estava cheio de carros de fogo e cavalos de fogo. Carro de fogo. Cavalos de fogo, homens de fogo, espada de fogo. Irmão, não teve um demônio que ficasse perto. Quando o exército da Síria chegou ali, estavam todos desarmados espiritualmente. Eles não tinham condições de combater, de fazer nada. O profeta disse: Senhor, peço, fere esta gente de cegueira espiritual, tá? Cegueira da mente. Sim, olha, o homem que vocês estão buscando não está aqui não, tá? Vou levar vocês até ele. O profeta, um homem só de Deus, guiou um exército inteiro na cegueira. Porque, irmão, ali estavam os anjos combatendo. É isso que vocês têm que crer. Senhor, põe o teu anjo aqui, Senhor. Tem alguém querendo entrar aqui. Põe o teu anjo aqui, Senhor. Senhor, faz a tua obra. Eu vou partir para o meu trabalho. Se for da vontade do Senhor nos provar, roubar, amém. Se não for, Senhor, amém também. Louvado seja teu nome. Aqui nós vemos que depois que ele combatesse com o príncipe, né, da Pérsia, aí ele iria sair para vir o príncipe da Grécia. Porque o anjo não podia ficar e continuar a combater, senão a obra de Deus não é feita. Os demônios só prevalecem, os ímpios só prevalecem porque os ímpios só estão aí porque Deus quer que eles estejam aí. Ainda a medida do pecado eles não completaram. Eles só vão ser tirados quando eles completaram o pecado que eles têm que cometer. Mistérios, né? Mistérios da Bíblia. Mistérios da Bíblia. Glória a Deus. Vamos ainda ver como a peleja continua. Mateus 8. Mateus 8 ou Marcos 8? A peleja continua, meus irmãos. Deixa eu conferir aqui se é Mateus ou Marcos. Sim, Mateus 8, versículo 29. Vocês acham que os demônios não sofrem? Essas risadas que eles dão aí é para mostrar, para dar a parecer que eles não sentem nada. Mateus 8, 29 diz assim: e eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Atormentar. Irmão, você sabe o que é um tormento?
Irmãos, atormentar é o mesmo que amarrar uma pessoa e ficar queimando, ficar furando, que nós chamamos de outro nome, torturar. Porque vieste nos atormentar. A Bíblia diz que os demônios serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre e serão atormentados eternamente. A presença do Senhor Jesus era tão forte e poderosa, que os demônios foram atormentados com a presença do Senhor. Quando eles vierem adorar ao Senhor, aquilo era um sinal de reverência para não serem atormentados. Mesmo assim, eles se sentiram atormentados pela autoridade do Senhor Jesus. E é real, meus irmãos, eles são atormentados. Mas quando a igreja está na carne, nos sentimentos carnais, naturais, voltada para as preocupações da terra, a igreja perde a espiritualidade, a igreja perde aquela condição de combater contra as trevas. Por isso que o inimigo intimida vocês, irmãos, usando alguém para falar com uma gracinha, com uma palavra para te desmoralizar mentalmente, para ver se fere o teu sentimento. Quando te xingam, quando falam qualquer palavra para denegrir a tua imagem, para tirar você do combate, você perde completamente a afeição espiritual, você perde a presença, você perde a graça, você perde a espiritualidade, fica derrotado no seu complexo interior. Ou quando ele te enche de coisas materiais e preocupações, ocupando todo o teu tempo integralmente, você não tem tempo mais de ser poderoso ou poderosa. Aleluia. Por isso que diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas quem está na justiça, praticando a justiça, bendito seja o nome do Senhor. Abra conosco o livro de Marcos, capítulo 3. Todos acharam? Versículo 27. Vou ler o 26 para vocês saberem que o Senhor está falando de Satanás. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, do diabo, que são as almas, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Por que eu estou lendo esse versículo? Jesus fala aqui de uma luta, de um combate. O Senhor Jesus fala de quatro personagens: 2 valentes, o despojo, que são as pessoas que estão na mão de um dos valentes, e aquele que quer entrar para tirar essas pessoas da mão desse valente, sem autorização, sem o poder do Senhor. E o outro valente, que entra na casa desse valente e o amarra, é Jesus. Só Jesus. Glória. Então existe um combate, existe um trabalho, existe uma neutralização na peleja da parte dos anjos, do Espírito Santo e do Senhor Jesus contra essas trevas, contra esses espíritos causadores de doenças, de intrigas nos lares, problema interior de complexo das pessoas, suicídio, droga, feitiçaria, roubo, prostituição, inquietação, insegurança, suicídio, e assim vai pelo mundo afora. Como eles são causadores, eles tentam as pessoas desprovidas de Deus, amarradas nos seus complexos, terminam cedendo e caem nas garras de Satanás. Mas o Senhor tem prometido que Ele vai amarrar a mão do valente e vai tirar o despojo. O despojo são as almas que Ele vai tirar. E de vez em quando o Senhor tem resgatado alguém que ouve a palavra. Esse resgate não é muito fácil, porque os demônios são combatidos e as pessoas precisam de aceitar. Se elas não aceitam, simplesmente o Senhor solta os demônios, eles agarram a pessoa de novo e levam para o seu fim. Salvação não é brincadeira.
Passar a eternidade no inferno é uma coisa indescritível, você não quer nem imaginar. Não tem fim, porque a alma, nosso espírito não morre. Eles não foram feitos para morrer, para acabar. O corpo sim, vai ser desfeito, segundo a promessa, vamos receber um outro corpo. Mas a alma e o espírito, eles permanecerão eternamente naquele lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E a alma nunca morre, a pessoa nunca morre. Mas tem gente que não entende, que acha que a alma é um pedaço de cabelo que vai sair dele, deixa ele para lá, minha alma para lá. É como se ele não fosse a própria alma. Nós somos, irmãos, a alma e o espírito que está aqui. Nós não somos isso aqui. Você não é o que você vê no espelho. Você não é isso aí. Isso aí é apenas uma forma corpórea que você adquiriu do seu pai e de sua mãe, que Deus assim deu pelo cruzamento de duas pessoas. Você não é isso aí. Você mora aí dentro. E você precisa se preparar, porque depois que você sair desse corpo, seja ele doente, seja velho, seja manco, seja cego, seja aleijado, seja pobre, seja rico, quando você sair desta casa bonita aí, seja como for, você vai para a sua eterna habitação. Por isso que existe uma peleja hoje, para que o inimigo não vença vocês. Mas vocês precisam colaborar para que o Espírito do Senhor venha libertar de maneira gloriosa. Agora, irmãos, como nós mostramos, Jesus combate contra os demônios. O homem estava endemoniado, vivia nos sepulcros, mas o Senhor chegou ali, repreendeu o demônio, e aquele homem ficou livre daquela casta de demônio. Era uma legião de demônios. Somos muitos. Mesmo assim, sendo eles muitos, foram atormentados com a presença do Senhor Jesus. Isso quer dizer que no campo espiritual houve um combate ali só com a presença do Senhor Jesus. Eu digo para vocês em santidade, só na santidade de vocês os demônios são combatidos. Mas começam a murmurar, começam a praguejar, começam a caluniar, falar do que não deve. Pronto, vocês já caíram no laço, já estão derrotados. Derrotados! Crente vencedor, cristão vencedor, é aquele que entrega na mão do Senhor. Nós não temos que lutar por aí contra ninguém por causa de dinheiro, por causa de casa, por causa de carro, nós temos que lutar contra as trevas que estão usando as coisas materiais para nos tirar da presença do Senhor, para nos afastar da comunhão com Deus. Nossa luta não é contra a carne, ou seja, não é contra as pessoas visíveis, mas contra as pessoas invisíveis. Se vocês vissem os demônios, daria vontade de pegar uma espada, um machado, cortar de todinho. São tão terríveis e eles são ruins. E são maus. Ele não tem pena de criança, nem de velho, nem de donzela, nem de quem está doente, nem do decrépito, nem do que manca, nem do caolho, nem do cego, nem do aleijado. Ele não tem pena de ninguém. Por isso que nós estamos combatendo contra as trevas com a palavra de Deus. Aleluia! Servindo ao Senhor, falando, ensinando a palavra. E quando ele se levantar contra vocês, vocês creiam, usam o escudo da fé, creia: Senhor Jesus, tu estás comigo. Eu estou sentindo o inimigo aqui me atacando. Senhor, tem misericórdia de mim. Repreenda agora, Jesus. Aí vocês vão sentir que os demônios vão sair. Mas se vocês continuarem brigando com as pessoas, discutindo e querendo vencer na garra e na unha, vão ser derrotados. Se vocês ignorar o que está escrito, você não tem fé, não tem o escudo da fé. Porque quem não crê nessa palavra que eu estou aqui falando para os irmãos, não tem o escudo da fé, porque não crê na palavra, não está calçado, nem está guarnecido com a espada do Espírito para lutar contra as trevas. Para que a espada se fique firme na mão do servo do Senhor, fica firme e não saia, você tem que crer na palavra. Você deve crer e acreditar que se você fizer exatamente como está escrito, tudo vai dar certo. Tudo que Deus quer, é claro. Porque às vezes nós queremos coisas que Deus não quer. Para terminar, veja que nós combatemos mesmo. Abram, irmãos. Nós estamos em guerra. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo usa muito essas palavras. Combati o bom combate, peleja. Vamos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz:
Se você se alistou com Jesus para ser vencedor, você não deve se embaraçar com coisas da vida, negócios da vida, entendeu? Coisas da vida, seus negócios, seu dinheiro, suas faturas, emprego, serviço, empresa, casa, carro. Não se embarace, não deixe essas coisas te prenderem. Veja, ninguém que milita, a palavra milita, que está na atividade da milícia de Deus, do exército do Senhor, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para guerra. Jesus não chamou vocês para ter vida de abundância aqui material, com o braço cruzado, enquanto nós estamos numa peleja espiritual. Ele chamou você para você se alistar na guerra com Ele. Nós não vivemos no descanso, porque a Escritura diz pela boca do profeta: levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Não se engane, a terra não é lugar para lazer. A terra não é lugar de lazer. Lazer é para o ímpio, porque estão enganados, pensando que pode se divertir à vontade, mas estão presos até nos seus deleites, sem enxergarem o que está acontecendo no campo espiritual. Eles não sabem que o inimigo seduziu-os com os deleites, com os prazeres, com as prostituições, com o sexo ilícito e com tantas outras coisas, a fim de afastá-los do conhecimento, mantê-los cegos, como está escrito que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, para que eles não vejam e eles não combatam contra os próprios demônios. Entenderam a tática de Satanás? Se ele puder te oferecer um prato de lentilha, o mundo todo, para você não combater contra ele, ele vai te oferecer. Se ele puder te manter seco, se deleitando no prazer e no deleite da vida, ele vai te manter, para você não perceber, para você não se alistar nesta guerra do Senhor contra eles. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Tem que ser perfeito, correto, de acordo com a Escritura. Você não pode combater do seu jeito. Você não pode usar as armas carnais, senão é derrota. Você simplesmente faz a vontade do diabo. E quem faz a vontade do diabo não tem respaldo de Deus, não tem a bênção, não tem a ajuda do Senhor. Você vai pelejar e vai perecer, vai sofrer e vai chorar. Aleluia. Até você entender que para Deus pelejar por você, você tem que militar legitimamente. Você tem que fazer exatamente como está na Bíblia, não como está na igreja, o que o pastor ali fala, ou outro pastor fala, mas é o que está na palavra. Vale o que está aqui. Glória a Jesus. Tem hora que a gente fica indignado quando alguém chega para a gente sem entendimento, ceguinho da Silva, bem cego. Meu pastor liberou. Liberou o que? Ele está morto. Então ele está morto, vai liberar o quê? Vai liberar a franquia para o diabo entrar na sua vida? Liberar o quê? Não existe isso, liberar da libertinagem para o povo. Eu tenho que fechar as brechas, diz a Bíblia, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, manda o vosso derredor, bramando como um leão. Olha aí, ele está, ó. Alguém me perguntou hoje de manhã, vem cá, quando alguém aceita Jesus, é aquele demônio que estava com a pessoa, ele abandona a pessoa? Claro, ele não está do lado mais, porque do lado está o anjo, mas ele está ao derredor. Aquele capeta velho que vem te acompanhando desde que você era criança, fez você praticar um monte de coisa, ele não morreu não. Você está com Jesus, o anjo está ao seu lado, mas o capeta velho está do seu derredor, vendo se pode te levar de novo, e vendo se tem uma brecha. Se ele encontrar uma brecha, ele vai meter o ponteiro dele ali e vai devagarinho batendo. Então você vigia, para que as tendências, aqueles sentimentos que você tem tendência a deixar abrir, não se abra. Pelo contrário, você venha pedir ao Senhor para fechar. Porque depois, irmãos, depois que alguém partir daqui dessa vida e não combateu, vai chorar amargamente. As pessoas que foram levadas ao inferno e voltaram, muitas delas contam muitas coisas assim em comum. Uma das coisas em comum que elas contam é que todo mundo, quando vê Jesus entrando lá com lágrimas nos olhos, todo mundo fala a mesma coisa, que Jesus entra lá e vê as pessoas no sofrimento e as lágrimas descem. E as pessoas clamam: Senhor, me dá uma única oportunidade. Dá, Senhor, uma única. E o Senhor com os olhos cheios de lágrimas correndo, dizendo: eu te dei muitas oportunidades e você virou as costas para mim. Sabe por quê, irmão? Esse corpo sente muito. Você sente calor, eu sinto calor. Quem não sente?
Nós sentimos frio, nós sentimos fome, nós sentimos sede, sentimos saudade, sentimos necessidade do carinho, de uma palavra de amor, sentimos necessidade de alguém sincero que fale a verdade para nós, sentimos necessidade de sair, de encontrar pessoas. Temos todas essas necessidades, e através dessas coisas o inimigo procura nos enganar constantemente, nos afastar de Deus. Também abra conosco aí em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Aqui está na mesma página. 2 Timóteo 4, 7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, amados, vocês não estão na terra para deleite, mas para combater. Claro, você não vai viver uma vida triste, angustiada, pois a alegria do Senhor é essa força. Nós temos a alegria do Senhor. Quando estamos glorificando o Senhor, o gozo do Espírito está dentro de nós, os demônios estão sendo combatidos também. Então, quando você se alegra e regozija no Senhor, os demônios estão sendo combatidos. Quando você está sendo humilhado, você está triste, mas você está em obediência ao Senhor e se mantém na presença, os demônios estão sendo combatidos. Aleluia. Quando alguém te xinga, te despreza e você fica ali angustiado, chega a chorar, mas você não peca contra o Senhor, vai para os pés do Senhor, os demônios estão sendo combatidos, porque eles não conseguem fazer você pecar. Eles são feridos por isso. Vocês pensam o quê? Satanás estava furioso, querendo que Jesus cedesse. Quando Jesus estava no jardim do Getsema ali, orando, seu suor tornou em grande gota de sangue, a Bíblia diz que ele entrou em agonia. Quem estava ali agoniando ele, querendo fazer ele ceder? Era Satanás. Mas ele foi fiel até o fim e foi vitorioso. Passou a dor, passou aquela dor daquele dia, do segundo dia, terceiro dia, Jesus já estava com todo o poder. Isso aí, irmão. Isso aí. Procure entender, irmãos, que nosso combate é contra os que estão no coração das pessoas que se levantam contra nós. Pede o Senhor. Senhor, combata, Senhor, contra aqueles que estão nos corações dos que se levantam contra mim, Senhor. Guarde Jeremias 51. Esta foi a palavra que Deus me deu ontem à noite, depois que nós viemos na casa do Carlos ali. Eu já ia dormir, eu estava cansado também, né? Mas algo me tocou, não leio a palavra. E quando eu abri, falei: Senhor, dos que habitam no coração, que maravilha é essa, meu Pai? Aí hoje o professor Pedro Deus mandou trazer o assunto para os irmãos. Irmãos, para tornar mais vivo o nosso combate, combata contra as trevas. Quando se direm as crianças, maridos, esposas, filhos, nem os estranhos, já é Ele que está perto, amados. Amados, é Ele, é o inimigo que está perto. Amém, irmãos? Amém. Vamos ouvir o grupo de louvor Rosa de Sanão.